Muito bom dia para você, muito boa tarde ou muito boa noite, depende da hora que esse vídeo chegar até você. Eu sou o Ricardo Zanella, mais conhecido como Popó, aqui na minha cidade. E venho através desses vídeos convidar você a vir estudar a Bíblia junto comigo. Eu sou um iniciante no estudo bíblico, comecei a estudar a Bíblia em outubro de 2024 e de lá para cá muita coisa boa já aconteceu na minha vida, muita coisa ruim também, mas é tudo caminho de aprendizado e do propósito. A gente começa a entender, avaliar melhor as situações, aprender com as dificuldades, com as coisas que acontecem, tanto para o bom quanto para o ruim. E ter começado a estudar a Bíblia, ler, é um ponto fundamental nesse aprendizado, nessa minha caminhada. Eu sou uma pessoa que nunca tinha aberto a Bíblia para ler, estudar e buscar a palavra dessa maneira. E isso tem sido transformador na minha vida. Deus já abriu muitas portas, fechou muitas outras, trouxe muita gente para perto, levou muita gente embora. E é só o começo de uma caminhada que não vai mais parar. Eu pretendo, sim, cada vez estudar mais, aprender mais, trazer mais Deus, aprender com Jesus, com os livros da Bíblia, com as lições que temos em todos eles. Então, faço um convite para você. Vamos começar a estudar comigo. Vem me ajudar. Eu te ajudo e você me ajuda. Vamos embora, vamos junto. Começar um movimento legal aqui. Estou estudando o livro de Timóteos. Nós vamos para o capítulo 2 de Timóteos. 1 de Timóteo, capítulo 2. Então vamos lá. Instruções, capítulo 2. Instruções acerca da adoração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Esse foi o capítulo 2 da carta a Timóteo, da primeira carta a Timóteo. Vou entrar um pouquinho mais a fundo aqui. Paulo começa pedindo orações por todos, especialmente pelas autoridades. Quando líderes e governantes estão bem orientados, a sociedade vive em paz, o que abre espaço para uma vida tranquila e digna. Esse tipo de vida pacífica e piedosa agrada a Deus, porque Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.
Ele lembra, só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Jesus entregou-se como resgate por todos. Essa é a base da fé. Não há múltiplos caminhos, mas uma entrega única e definitiva. Paulo reforça sua própria missão. Fui designado pregador, apóstolo e mestre para levar essa mensagem, especialmente aos gentios. Ele reafirma sua autoridade, para que Timóteo saiba que esse ensino tem peso. Homens devem orar com mãos santas, sem ira nem discórdia. Paulo está falando de atitude. Oração só faz sentido se a vida não está contaminada por brigas e rancores. Não adianta nada a gente orar, a gente ir à igreja e ao culto. Ora, reza, sai de lá, toma fechada na esquina, já xinga, já briga, já se ira. Ou sai falando da vida dos outros, sai falando mal, na porta da igreja mesmo. Então, não adianta muito, né? Agora, ele fala para as mulheres. Paulo recomenda que se vistam com modéstia, decência e bom senso, em vez de buscar destaque em roupas, joias ou aparência. A ideia aqui não é reprimir a beleza, mas destacar que o verdadeiro valor está nas boas obras, não em adornos externos. Essa é a parte mais polêmica dessa carta. Paulo pede que as mulheres aprendam em silêncio com toda a sujeição e diz que não permite que elas ensinam ou tenham autoridade sobre os homens. Ele fundamenta sua argumentação em Gênesis. Adão é formado primeiro. Depois vem a formação de Eva, que é enganada primeiro. Depois ele conclui que a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecer em fé, amor e santidade. Aqui é importante a gente entender o contexto cultural, né, da época. Em Éfeso, onde Timóteo estava, havia um culto forte à deusa Artemis, onde mulheres tinham um papel dominante e usavam roupas luxuosas. Paulo está corrigindo os exageros e protegendo a ordem comunitária. A palavra silêncio no grego também pode ser traduzida como tranquilidade ou espírito dócil, não mutismo total. A ênfase é em aprender, algo revolucionário, porque muitas mulheres eram excluídas da educação. Ou seja, Paulo não está desvalorizando as mulheres, mas ajustando comportamentos para que a comunidade não fosse confundida com os cultos pagãos e para manter ordem no ensino. Em resumir esse capítulo, ore por todos, inclusive os governantes. Deus deseja que todos conheçam a verdade, e Jesus é o único mediador para isso. Homens, oração com vida limpa e sem rancor. Mulheres, beleza verdadeira é caráter e boas obras, não aparência externa. Contexto cultural. Paulo corrige excessos em Éfeso, mas o princípio é ordem, respeito e aprendizado. Nós podemos aplicar para nós hoje, o que a gente pode fazer é interceder é chave. Orar pelas autoridades ainda muda o ambiente de uma nação. Cristo é centro. Não existem atalhos espirituais, só Ele é nosso mediador com Deus. Homens e mulheres têm papéis espirituais complementares. O ponto não é repressão, mas equilíbrio e ordem. Mais essência, menos aparência. O que conta é fruto de vida, não exterior. O que conta são os nossos princípios, os nossos valores, e não os nossos bens materiais, o nosso dinheiro, os nossos carros, roupas, joias. É isso, gente. Esse é o capítulo 2 da primeira carta de Timóteo. E eu fico por aqui. Amanhã trago mais um capítulo, mais uma leitura e mais um estudo para a gente. Que você seja sal e luz na sua geração e que isso possa ajudar, de alguma maneira, uma pessoa, que isso influa em uma vida, uma alma, já vai valer muito a pena. Um grande abraço, fiquem com Deus.